O gosto metálico do sangue invadiu minha boca enquanto as lágrimas ardiam nos olhos. Mais um golpe, mais uma dor para esconder. Meu lábio pulsava, inchando rapidamente. E tudo o que consegui fazer foi engolir o choro, pois ainda teríamos um jantar pela frente. Um jantar onde precisaria sorrir e fingir que nada aconteceu. Mais uma vez. Me chamo Isadora Duarte. Tenho 36 anos. Trabalho como psicóloga em uma clínica respeitada em Pinheiros, São Paulo. Aos olhos de quem me vê na rua, sou apenas mais uma profissional bem-sucedida, casada com um empresário importante do setor imobiliário. Ninguém imaginaria que por trás dessa fachada de perfeição existe um inferno particular construído tijolo por tijolo ao longo de 7 anos. Aquela quinta-feira começou como qualquer outra. Acordei cedo, preparei o café da manhã para Renato, meu marido, enquanto ele folheava o jornal sem dirigir uma palavra sequer a mim. Fomos trabalhar, cada um para seu lado. Na clínica, atendi 3 pacientes, incluindo uma mulher que sofria com um relacionamento abusivo. A ironia não me escapou enquanto a aconselhava a procurar ajuda, sabendo que eu mesma voltaria para casa e enfrentaria meu próprio abusador. Era aniversário da minha sogra, Marta Duarte, a matriarca da família, uma senhora de 65 anos que mantém uma imagem impecável na alta sociedade paulistana. Por trás dos sorrisos em eventos beneficentes e doações generosas para instituições de caridade, esconde-se uma mulher manipuladora que criou um filho à sua imagem e semelhança. Passei a tarde ansiosa pelo jantar. Sabia o que me esperava. Os olhares de desaprovação, os comentários sutilmente cruéis sobre meu corpo, minha carreira, minhas opiniões. Mas era um ritual obrigatório em nossa vida. Essas reuniões familiares onde éramos todos atores em uma peça macabra. Cheguei em casa às 6 da tarde. O apartamento no Morumbi, espaçoso e decorado com peças caras, parecia sempre frio demais, impessoal demais. Zuleide, nossa empregada que trabalhava para a família há mais de 15 anos, estava terminando de limpar a sala. "Boa tarde, dona Isadora." Ela cumprimentou com aquele olhar que já conhecia bem, um misto de compaixão e medo. "O senhor Renato ligou. Disse que chegaria às 7. Agradeci com um sorriso fraco e fui para o quarto me arrumar. Escolhi um vestido azul marinho comprado na semana anterior, nada muito chamativo, nada que pudesse despertar críticas. Ou pelo menos era o que pensava. O som da porta da frente batendo anunciou sua chegada. Senti meu corpo enrijecer instantaneamente, aquela reação automática de defesa que meu organismo desenvolveu ao longo dos anos. Continuei aplicando o batom cuidadosamente, tentando controlar o tremor nas mãos. "Isadora!" A voz dele ecoou pelo apartamento. Aquele tom aparentemente neutro que eu já sabia interpretar. Estava irritado com algo. "Estou no quarto, me arrumando", respondi, tentando soar natural. Os passos pesados pelo corredor, a porta abrindo-se com força. Renato parou na entrada, observando-me com aqueles olhos cinzentos que pareciam sempre me avaliar, me julgar. "É isso que você vai usar?" perguntou, apontando para o vestido. "Sim, comprei semana passada. Achei que seria adequado para o jantar com sua mãe." Ele se aproximou, pegando o tecido entre os dedos com desdém. "Quanto custou isso?" "Não foi caro, peguei em promoção", menti. Na verdade, havia gastado uma quantia considerável. Um pequeno ato de rebeldia. Um lembrete para mim mesma de que ainda existia além daquele casamento. O primeiro sinal foi o maxilar tenso, a veia pulsando na têmpora. Conhecia aqueles sinais como conhecia as estações do ano. "Você acha que sou idiota, Isadora? Acha que não reconheço um vestido de marca?" Sua voz começou a se elevar. "Enquanto estou trabalhando, você está gastando dinheiro em frivolidades. Renato, trabalho tanto quanto você. Meu salário..." Não terminei a frase. O punho dele acertou minha boca com uma força que me fez cambalear para trás. O impacto foi seguido por aquela dor aguda, o gosto de sangue, a visão momentaneamente turva. "Agora você vai comer menos, sua esposa inútil!" gritou, agarrando meu braço com tanta força que sabia que deixaria marcas. "Minha mãe sempre disse que você não servia para esta família. Sempre querendo aparecer, sempre querendo chamar atenção.
Caí sentada na penteadeira, o batom ainda na mão, agora manchado com meu próprio sangue. No espelho, vi meu reflexo, o lábio inferior partido, começando a inchar, os olhos arregalados de uma mulher que não reconhecia mais. Limpe esse rosto. Temos que sair em 20 minutos, ordenou, ajustando o punho da camisa social como se nada tivesse acontecido. E use um batom mais escuro para cobrir isso. Quando ele saiu do quarto, permiti que uma única lágrima escorresse. Apenas uma. Não podia me dar ao luxo de arruinar a maquiagem que teria que refazer. Com mãos trêmulas, limpei o sangue, apliquei gelo discretamente para conter o inchaço e cobri o ferimento com um batom vermelho escuro, quase bordô. O trajeto até o restaurante Mirante do Vale foi feito em silêncio. Renato dirigia seu BMW importado com uma mão no volante, a outra, ocasionalmente, ajustando o nó da gravata. Parecia tranquilo, como se minutos antes não tivesse agredido a própria esposa. Marta já nos esperava na mesa reservada, sempre impecável em seu conjunto de seda italiana. Joias discretas, mas visivelmente caras. O cabelo grisalho perfeitamente arrumado em um coque elegante. Ao nos ver, abriu um sorriso que não alcançava os olhos. "Meu filho!" exclamou, levantando-se para abraçá-lo. Para mim, apenas um aceno de cabeça e um beijo no ar. Isadora, sentamos e o garçom imediatamente veio servir champanhe. Brindamos ao aniversário de Marta, enquanto eu tentava beber sem pressionar muito o lábio machucado contra a taça. "O que aconteceu com sua boca, querida?" perguntou Marta, com aquele tom falsamente preocupado que conhecia tão bem. "Parece inchada." Renato me lançou um olhar de aviso. Ensaiei o sorriso que havia praticado tantas vezes. "Nada sério, sogra. Uma reação alérgica a um novo batom", respondi, sentindo o ferimento latejar. Marta sorriu, um sorriso cúmplice direcionado ao filho. "Ah, entendo. Precisamos ter cuidado com o que colocamos em nós mesmas, não é?" Durante o jantar, mantive-me em silêncio na maior parte do tempo, respondendo apenas quando diretamente questionada. Mãe e filho conversavam sobre negócios, sobre conhecidos em comum, sobre a nova propriedade que Renato estava adquirindo no litoral. De vez em quando, notava o olhar de Marta fixando-se no meu lábio machucado, uma expressão quase satisfeita no rosto. Foi durante a sobremesa, enquanto eles riam de alguma piada interna, que algo mudou dentro de mim, observando aquelas duas pessoas que me tratavam como um objeto, uma posse, uma inconveniência necessária. Senti uma clareza que nunca havia experimentado antes, uma lucidez quase dolorosa. Não era mais apenas dor ou medo que sentia, era raiva, uma raiva fria, calculista, que começou a formar um plano em minha mente. Enquanto sorria educadamente, concordando com a cabeça como a esposa perfeita que sempre fingi ser, tomei uma decisão. Aquela seria a última vez que Renato levantaria a mão para mim, a última vez que Marta sorriria ao ver meus machucados. "De onde você é? Já testemunhou algo assim? Alguém próximo passou por uma situação semelhante? Se inscreva agora no canal Vingança do Dia para acompanhar como transformei anos de abuso em um acerto de contas que ninguém esperava. Quando conheci Renato Duarte, aos 28 anos, ele parecia o homem dos sonhos. Nos encontramos em um evento beneficente, onde eu representava a clínica de psicologia e ele estava como patrocinador. Alto, de porte atlético, olhos cinzentos penetrantes e um sorriso que transmitia confiança. Naquela noite, trocamos olhares através do salão antes que ele finalmente se aproximasse. Taça de champanhe em mãos para me oferecer um brinde. "A felicidade dos encontros inesperados", disse ele, num tom que me pareceu sincero e envolvente. Nossa conversa fluiu naturalmente. Renato demonstrava interesse genuíno pelo meu trabalho. Fazia perguntas perspicazes. Compartilhava opiniões bem articuladas sobre temas sociais. Parecia diferente dos outros empresários presentes, menos superficial, mais conectado com questões humanas. No primeiro encontro, um jantar nos Jardins, ele chegou com um livro sobre psicologia que havíamos comentado no evento. Nas semanas seguintes, me surpreendeu com pequenos gestos de atenção, mensagens pela manhã desejando um bom dia de trabalho,
Um telefonema apenas para saber como havia sido minha tarde. Flores entregues na clínica sem nenhuma data especial a comemorar. Você é diferente, Isadora, costumava dizer. Tem substância, profundidade. Não é como as outras mulheres que conheci. Como pude ser tão cega? Como não percebi que aqueles elogios comparativos já continham o germe do desprezo que viria depois? Talvez porque naqueles primeiros meses me sentia especial, escolhida, valorizada de uma forma que nunca havia experimentado antes. O pedido de casamento veio 6 meses depois, numa viagem a Paraty. Um anel de diamante, um restaurante à beira-mar, um discurso emocionado sobre construirmos uma vida juntos. Meus amigos acharam precipitado. Meu irmão Jonas, médico sempre tão ponderado, pediu que eu esperasse um pouco mais. Vocês mal se conhecem, argumentou ele, preocupado. Mas eu estava encantada demais para ouvir. Convencida de que havia encontrado um companheiro que me admirava profissionalmente, que respeitava minhas opiniões, que me tratava como igual. A primeira rachadura nessa ilusão aconteceu durante os preparativos do casamento, quando conheci Marta Duarte. A matriarca da família me recebeu em sua mansão nos Jardins com um sorriso ensaiado e um olhar avaliativo que me percorreu dos pés à cabeça. Seu abraço foi breve, formal, enquanto seus olhos, tão parecidos com os do filho, me analisavam com frieza. "Então você é a psicóloga", comentou com uma entonação que transformava minha profissão em algo questionável. Interessante Renato ter escolhido alguém tão diferente do nosso círculo social. Durante o chá entre porcelanas finíssimas e petit fours impecáveis, Marta falou longamente sobre as tradições familiares, os eventos sociais, as responsabilidades de uma esposa Duarte. Em nenhum momento perguntou sobre minha família, meus interesses, meus sonhos. Era como se eu fosse apenas um acessório a ser incorporado, não uma pessoa com história própria. "Uma esposa Duarte precisa saber se portar à altura do nome", explicou ela, enquanto me servia mais chá que eu não havia pedido. "Nosso sobrenome abre portas, querida, mas também traz obrigações." Na saída, quando Renato perguntou o que eu havia achado de sua mãe, menti. Disse que ela era encantadora, elegante, acolhedora. Ele sorriu satisfeito e beijou minha testa. "Sabia que vocês se dariam bem? Ela é exigente, mas vai te ensinar tudo o que precisa saber." O casamento aconteceu 6 meses depois, uma cerimônia luxuosa para 400 convidados. A maioria, pessoas que eu nunca havia visto na vida. Amigos do ramo imobiliário, políticos, empresários influentes. Da minha parte, apenas meu irmão Jonas, alguns colegas da clínica e poucos amigos próximos que pareciam deslocados naquele ambiente ostensivo. Nossa lua de mel em Portugal foi perfeita. O último período verdadeiramente feliz que vivemos. Visitamos vinícolas no Douro, passamos dias encantadores em Lisboa, exploramos vilarejos históricos. Renato estava atencioso, carinhoso, interessado. Fazíamos planos, sonhávamos juntos. Eu realmente acreditava que tínhamos construído uma base sólida para nosso relacionamento. A mudança começou sutilmente quando voltamos. Primeiro foram comentários aparentemente inofensivos sobre minhas roupas. "Esse vestido não valoriza seu corpo. Essa cor te deixa pálida. Esse decote é inadequado para uma mulher casada." Depois vieram as críticas à minha alimentação. "Está comendo demais, querida. Cuidado com a sobremesa. Não acha melhor pular o jantar hoje?" Como psicóloga, eu deveria ter identificado os sinais clássicos de um relacionamento controlador se estabelecendo. Mas quando estamos dentro da situação, a lucidez profissional raramente se aplica à própria vida. Aos poucos, Renato começou a monitorar meus horários, questionar minhas amizades, criticar o tempo que eu dedicava ao trabalho. "Por que precisa atender tantos pacientes?", perguntava. "Não precisamos do seu dinheiro. Uma esposa Duarte deveria se dedicar mais ao lar, às obras sociais." As visitas semanais à casa de Marta tornaram-se um ritual de humilhação velada. Enquanto tomávamos chá, ela fazia perguntas capciosas sobre como eu administrava a casa, insinuando que não estava à altura das expectativas. "Renato sempre foi muito exigente com tudo, querida", dizia ela com falsa doçura. "Desde criança, só aceitava o melhor. Espero que esteja conseguindo satisfazê-lo em todos os aspectos."
O primeiro episódio de violência física aconteceu após um jantar com clientes importantes de Renato. Durante o evento, conversei animadamente com um arquiteto sobre projetos urbanos sustentáveis, um tema que sempre me interessou. No caminho de volta para casa, Renato permaneceu em silêncio. Um silêncio carregado que eu já havia aprendido a temer. Assim que entramos no apartamento, a tempestade se desencadeou. "Você me humilhou esta noite", acusou, afrouxando a gravata com movimentos bruscos. Falando sem parar, monopolizando a conversa, querendo parecer intelectual. "Só estava conversando sobre um assunto interessante", respondi, confusa com a acusação. O Ricardo parecia realmente empolgado com as ideias de revitalização urbana e... Ricardo? Agora é Ricardo? Não é Dr. Mendes? Já estão tão íntimos assim? A bofetada veio sem aviso, tão inesperada que me fez cambalear para trás, batendo contra a parede. O choque foi mais emocional que físico. A percepção de que uma fronteira fundamental havia sido cruzada. Levei a mão ao rosto, sentindo a pele quente onde sua palma havia atingido. Meus olhos se encheram de lágrimas, não de dor, mas de pura incredulidade. "Renato, você me bateu." Ele pareceu momentaneamente desconcertado, como se também não acreditasse no que havia feito. Passou as mãos pelos cabelos, respirou fundo e então se aproximou me abraçando. "Perdão, amor. Não sei o que deu em mim. Você sabe que nunca faria isso. Estava estressado, bebi demais. Perdoe-me, por favor." E eu perdoei. Aceitei suas desculpas, suas lágrimas aparentemente sinceras, suas promessas de que nunca mais aconteceria. Convenci-me de que havia sido um episódio isolado, fruto de pressão no trabalho, de insegurança momentânea. Naquela noite, Renato foi especialmente carinhoso, atencioso, como nos primeiros tempos. Trouxe-me café da manhã na cama no dia seguinte, mandou entregar flores na clínica, planejou um fim de semana romântico em Campos do Jordão. Durante algumas semanas, vivi na ilusão de que tudo havia voltado ao normal, que o incidente estava superado e nunca mais se repetiria. Até que aconteceu novamente, desta vez, por ter chegado meia hora atrasada para um jantar com amigos dele. O trânsito em São Paulo estava caótico devido a um acidente na Marginal Pinheiros, mas isso não importava. No estacionamento do restaurante, longe de olhares indiscretos, ele apertou meu braço com força suficiente para deixar marcas. "Você me faz parecer um idiota esperando sozinho", sibilou entre dentes. "Da próxima vez, saia mais cedo." O ciclo de violência, arrependimento e reconciliação estabeleceu-se com uma regularidade assustadora. Após cada episódio, vinham os presentes, as desculpas, as promessas. E depois, inevitavelmente, um novo gatilho, uma nova explosão. Com o tempo, aprendi a antecipar os sinais. O maxilar tenso, a veia pulsando na têmpora, as narinas dilatadas. Desenvolvi técnicas para acalmá-lo, para desviar sua atenção, para minimizar os danos. Tornei-me especialista em esconder hematomas com maquiagem, em inventar desculpas para marcas visíveis, em sorrir através da dor. O mais perturbador era perceber como Marta estava ciente de tudo. Certa vez, cheguei à sua casa com um curativo discreto na sobrancelha, resultado de ter sido empurrada contra uma estante. Seus olhos se fixaram imediatamente na ferida. "Acidentes domésticos são tão comuns", comentou, servindo-me chá. "Mulheres desatentas estão sempre se machucando." Seu sorriso continha uma satisfação mal disfarçada, como se cada marca em meu corpo confirmasse alguma teoria particular que mantinha sobre mim. Em uma ocasião, após um almoço particularmente tenso, ela me seguiu até o banheiro. Enquanto retocávamos a maquiagem, lado a lado diante do espelho, ela falou sem olhar diretamente para mim. Renato sempre teve um temperamento forte desde criança. O pai dele era igual, exigente, perfeccionista. Homens assim precisam de mulheres que saibam se adaptar, que entendam seu lugar. Ajustou o colar de pérolas antes de continuar. A primeira namorada séria dele, Cláudia, não entendeu isso. Questionava demais, desafiava demais. Não durou, é claro. Suas palavras, carregadas de ameaça velada, me acompanharam por dias. Comecei a me perguntar o que realmente havia acontecido com essa tal Cláudia e com outras mulheres que passaram pela vida de Renato antes de mim.
Na clínica, eu continuava atendendo casos de violência doméstica, orientando mulheres a buscarem ajuda, a romperem ciclos abusivos, a valorizarem sua segurança e dignidade. A ironia não me escapava. A profissional que não conseguia aplicar à própria vida os conselhos que oferecia aos outros. Tainá Vasconcelos, minha melhor amiga desde os tempos da faculdade e advogada criminalista, começou a notar mudanças em meu comportamento. Nos encontrávamos com menos frequência. E quando o fazíamos, era sempre em cafés distantes dos locais que Renato frequentava. Há algo errado, Isa, disse ela, durante um desses encontros. Você está diferente, mais quieta, mais tensa. E esse roxo no seu pulso? Não me diga que bateu numa porta. Neguei, é claro. Inventei uma queda durante uma sessão de yoga, ri da minha própria falta de coordenação motora, desviei o assunto para seus casos no tribunal. Mas seus olhos, perspicazes de advogada, não se deixaram enganar. Enquanto isso, o império imobiliário dos Duarte prosperava. Renato inaugurava empreendimentos luxuosos, fechava contratos milionários, expandia sua rede de influência. Em eventos sociais, éramos o casal perfeito. Ele, o empresário bem-sucedido de família tradicional. Eu, a esposa bonita e discreta, com uma carreira charmosa na psicologia. Em casa, a realidade era outra. O controle financeiro tornou-se mais um instrumento de poder. Embora eu mantivesse meu salário da clínica, Renato monitorava cada gasto, questionava cada compra, exigia justificativas para extratos de cartão de crédito. Por que precisa de mais roupas? Esse tratamento de pele é realmente necessário? Quem é essa tal de Juliana que você transferiu dinheiro? Uma paciente que não podia pagar o valor integral das sessões e para quem eu devolvia a parte discretamente. Com o tempo, o isolamento social se intensificou. Amigos do antes de Renato foram se afastando. Alguns por minha própria iniciativa, temendo que percebessem minha situação. Outros porque ele simplesmente não aprovava a companhia. São pessoas limitadas, sem visão. Não trazem nada de positivo para a nossa vida. Meu irmão Jonas, a única família que me restava após o falecimento precoce dos nossos pais, ligava com frequência de Curitiba, onde trabalhava como médico cardiologista. Nossas conversas tornaram-se cada vez mais superficiais. Eu, evitando qualquer tópico que pudesse revelar minha realidade. Ele, provavelmente sentindo que algo não estava certo, mas sem saber como abordar o assunto. Quando vocês vêm nos visitar? Perguntava sempre. Laura e as crianças sentem sua falta. Faz quase um ano que não vemos vocês. As desculpas se acumulavam. A agenda lotada de Renato, compromissos inadiáveis, projetos em andamento. A verdade era que ele detestava meu irmão. Considerava-o intelectualmente pretensioso e moralmente superior. Mais importante, temia que em Curitiba, longe do seu território, eu me sentisse à vontade para desabafar. Zuleide, nossa empregada, era a única testemunha constante da realidade dentro daquelas paredes. Mulher simples, de origem nordestina, trabalhava para a família Duarte desde antes do meu casamento. Seus olhos escuros, profundos, observavam tudo em silêncio. Inicialmente, mantinha distância emocional, limitando-se a cumprir suas funções com eficiência discreta. Mas com o passar do tempo, pequenos gestos de solidariedade começaram a surgir. Uma xícara de chá de camomila após uma discussão particularmente intensa. Um curativo silenciosamente oferecido quando Renato não estava por perto. Um olhar de compreensão quando nenhuma palavra seria segura. Certa manhã, enquanto aplicava maquiagem para cobrir um hematoma na maçã do rosto, percebi Zuleide parada na porta do quarto, observando-me através do espelho. Minha irmã passou por isso, disse ela, quebrando nosso pacto tácito de silêncio sobre o assunto. 15 anos com um homem que batia nela. Até que um dia, deixou a frase incompleta, entrou no quarto e colocou sobre a penteadeira um papel com um número de telefone. Delegacia da Mulher, explicou em voz baixa. A delegada Raquel é gente boa. Ajudou minha irmã. Guardei o papel na gaveta de joias, sob uma caixa de brincos que raramente usava. Sabia que não ligaria. Ainda não estava pronta para admitir publicamente o que vivia, para expor a farsa que era meu casamento,
para enfrentar as consequências de uma denúncia contra um homem poderoso como Renato Duarte. Os anos se arrastavam e, com eles, minha identidade se fragmentava cada vez mais. A psicóloga competente, a esposa socialite, a mulher agredida, a amiga distante, personagens que coexistiam em mim sem jamais se integrarem completamente. Até que chegou aquela quinta-feira, o aniversário de Marta, o soco no restaurante, a humilhação final. A noite no Mirante do Vale terminou como todas as outras, com sorrisos forçados, brindes vazios e uma dor latejante no meu lábio inchado. Enquanto Renato dirigia de volta para casa, manteve-se em silêncio, ocasionalmente lançando olhares de satisfação pelo retrovisor, como se tivesse executado com perfeição mais uma performance social. Entrei no nosso apartamento sentindo o peso daquela realidade me esmagando. As luzes de São Paulo brilhavam através das amplas janelas da sala. Uma cidade vibrante lá fora, enquanto eu vivia prisioneira numa gaiola dourada. Renato se dirigiu ao escritório sem dizer uma palavra, como fazia todas as noites. 1 ou 2 revisando contratos, verificando e-mails, planejando sua próxima conquista empresarial. Fui até o banheiro da suíte e, pela primeira vez em muito tempo, realmente me olhei no espelho. Não apenas para disfarçar marcas ou aplicar maquiagem, mas para ver o que havia se tornado. Removi cuidadosamente o batom escuro que escondia o ferimento. O corte não era profundo, mas o inchaço tornava evidente a agressão. Meus olhos, antes vivos e curiosos, olhos que meu pai dizia serem janelas para uma mente brilhante, agora pareciam opacos, distantes. "Quem é você?" murmurei para meu reflexo. A mulher que me encarava de volta não se parecia em nada com a Isadora que um dia fui. Aquela jovem psicóloga, apaixonada pela profissão, confiante em suas habilidades, determinada a fazer diferença na vida dos pacientes. A mulher que acreditava no diálogo como solução, na empatia como caminho, no respeito como base de qualquer relacionamento. Foi então que algo dentro de mim simplesmente quebrou. Não como uma fratura dolorosa, mas como a ruptura de um dique que libera uma força há muito contida. Uma clareza súbita tomou conta de mim, acompanhada por uma calma quase sobrenatural. Não sei quanto tempo permaneci ali, olhando para meu reflexo, mas quando finalmente me afastei do espelho, uma decisão estava tomada. Não viveria mais um dia sequer naquele ciclo de violência e humilhação. Não permitiria que mais um golpe deixasse marcas em meu corpo ou em minha alma. Tomei um banho demorado, deixando a água quente lavar não apenas o dia, mas anos de submissão. Vesti uma camisola confortável e quando o Renato finalmente veio para o quarto, fingi dormir. Ouvi seus movimentos pelo quarto, a gravata sendo pendurada com precisão, os sapatos alinhados no closet, o relógio colocado sobre a mesa de cabeceira. Rituais meticulosos de um homem obcecado por controle. Quando sua respiração indicou que havia adormecido, levantei-me silenciosamente, peguei meu celular e fui para a varanda fechada que raramente utilizávamos. Um espaço que Renato considerava decorativo e não prático. Olhando a cidade adormecida, fiz algo que havia adiado por anos. Busquei ajuda. Minhas mãos tremiam enquanto digitava uma mensagem para Tainá. Não entrei em detalhes. Apenas pedi que nos encontrássemos no dia seguinte, em um café longe do circuito habitual, durante meu horário de almoço. Preciso de ajuda com uma questão legal delicada, escrevi, sabendo que ela entenderia a seriedade do pedido. Sua resposta veio quase imediatamente, apesar da hora tardia. Estarei lá. Aguente firme. 3 palavras que, de alguma forma, pareciam um salva-vidas lançado em minha direção após anos à deriva em mar aberto. O café ficava em uma rua tranquila de pinheiros, próximo ao Instituto Tomi Otaki, um lugar pequeno, aconchegante, frequentado principalmente por artistas e estudantes. Um ambiente onde Renato jamais colocaria os pés, considerando-o alternativo demais para seu gosto refinado. Cheguei primeiro e escolhi uma mesa no fundo, parcialmente escondida por uma estante de livros que servia como divisória no espaço. Pedi um chá verde e aguardei, o coração acelerado como se estivesse prestes a cometer um crime. Tainá entrou exatamente às 12h30,
pontual como sempre. Alta, de pele negra radiante e cabelos crespos curtos, vestia um terno azul marinho que destacava sua postura confiante. Advogada criminalista respeitada, especializada em casos de violência contra mulheres, ela construíra uma carreira sólida, defendendo vítimas que o sistema insistia em silenciar. Seus olhos encontraram os meus imediatamente, como se soubesse exatamente onde me procurar. Ao se aproximar da mesa, notei o momento exato em que seu olhar profissional registrou o lábio ainda levemente inchado, apesar da maquiagem cuidadosa. Sentou-se à minha frente sem rodeios, colocando a pasta sobre a cadeira vazia ao lado. Há quanto tempo isso está acontecendo? Perguntou diretamente, dispensando saudações convencionais. Essa era Tainá, direta, sem filtros, incapaz de ignorar o óbvio. Não sei do que você está falando, respondi automaticamente. O mecanismo de defesa que havia desenvolvido ao longo dos anos se ativando sem que eu pudesse controlar. Ela suspirou, estendeu a mão sobre a mesa e segurou a minha com firmeza. Isadora, sou eu. Não estamos em um tribunal, não há júri para convencer, nem testemunhas para impressionar. Somos apenas duas amigas conversando sobre algo que deveria ter sido discutido muito tempo atrás. Meus olhos se encheram de lágrimas, não de tristeza ou autocomiseração, mas de alívio. O alívio de finalmente poder baixar a guarda, de não precisar mais mentir, de compartilhar o peso que carregava sozinha. Quase desde o início, confessei, a voz quase um sussurro. No começo eram apenas palavras, críticas, pequenos controles. Depois vieram os empurrões, os apertos, os tapas. E então ele começou a te agredir seriamente, completou ela, apertando minha mão com mais força. Não é sua culpa, Isa, nunca foi. Aquelas palavras, tão simples, tão óbvias e ainda assim tão necessárias, desencadearam algo dentro de mim. A história que mantive guardada por tanto tempo começou a fluir. Os primeiros sinais de controle que ignorei, a escalada gradual da violência, o ciclo de agressões e reconciliações, o papel de Marta em toda essa dinâmica doentia. Tainá ouviu atentamente, sem interrupções, apenas ocasionalmente fazendo anotações discretas em um pequeno caderno. Quando terminei, ela permaneceu em silêncio por alguns instantes, processando tudo o que havia escutado. Você sabe que podemos resolver isso legalmente, disse finalmente. Medida protetiva, denúncia por violência doméstica, processo criminal. Tenho contatos na Delegacia da Mulher que garantiriam discrição absoluta. Não é tão simples, respondi, sentindo o pânico familiar se instalar. Renato tem conexões em toda parte, políticos, juízes, delegados, e mesmo que consigamos alguma proteção legal, a família Duarte não é conhecida por jogar limpo. Marta tem um arsenal de segredos e influência que faria qualquer um recuar. Tainá me estudou por um momento, seus olhos analíticos avaliando não apenas minhas palavras, mas o medo real por trás delas. Entendo seus receios, são legítimos, mas me responda uma coisa. Você quer sair desse casamento? A pergunta tão direta e fundamental me pegou despreparada. Queria? Parte de mim ainda se agarrava à memória do Renato dos primeiros meses. A ilusão de que aquele homem poderia ressurgir, de que nosso casamento poderia ser salvo. Outra parte, mais racional, sabia que estava me enganando. Aquele Renato nunca existiu realmente. Foi apenas uma persona cuidadosamente construída para me atrair. Sim, respondi finalmente, sentindo como se tivesse acabado de saltar de um precipício. Quero minha vida de volta. Um sorriso discreto se formou nos lábios de Tainá. Então vamos construir um plano. Não apenas legal, mas estratégico. Precisamos garantir sua segurança física, financeira e emocional antes de qualquer movimento. E precisamos de provas, Isa. Provas contundentes que nem mesmo as conexões dos Duarte possam ignorar. Passamos a hora seguinte elaborando os primeiros passos do que chamamos de Operação Liberdade. Tainá me instruiu a criar um e-mail secreto, instalar aplicativos de segurança no celular, começar a guardar dinheiro em uma conta que Renato não pudesse rastrear. E precisamos documentar tudo, enfatizou. Fotos de lesões, gravações de áudio, se possível, mensagens ameaçadoras, testemunhas.
Construiremos um caso sólido antes de dar o primeiro passo visível. Ao nos despedirmos, ela me abraçou com força, um gesto que me pegou de surpresa. Tainá não era conhecida por demonstrações físicas de afeto. Você não está sozinha nessa, sussurrou em meu ouvido. Nunca mais vai estar. Saí daquele café transformada. O medo ainda estava presente, claro, mas agora dividida espaço com algo que não sentia há muito tempo: esperança. Uma esperança cautelosa, racional, baseada em ações concretas e não em fantasias de salvação milagrosa. Na semana seguinte, seguindo o conselho de Tainá, comecei a documentar sistematicamente minha realidade. Comprei um segundo celular, básico e pré-pago, que mantinha escondido numa caixa de absorventes no banheiro, um lugar que sabia que Renato jamais vasculharia. Fotografava discretamente cada marca que ele deixava em meu corpo, registrava em um diário codificado cada incidente com data, hora e contexto. Instalei um aplicativo de gravação que ativava automaticamente quando detectava vozes alteradas, captando assim suas explosões sem que eu precisasse acionar manualmente o dispositivo. Paralelamente, comecei a preparar minha independência financeira. Abri uma conta em outro banco, usando o endereço da clínica para correspondência. Comecei a atender um paciente extra por semana, depositando esse valor integralmente na nova conta. Vendi discretamente algumas joias que havia ganhado de presente, convertendo-as em uma reserva de emergência. Durante esse período, mantive uma fachada de normalidade em casa. Continuei sendo a esposa aparentemente submissa e adaptável que Renato esperava, evitando confrontos desnecessários, aceitando suas críticas com humildade fingida. Você parece diferente ultimamente, comentou ele certa noite enquanto jantávamos. Mas, calma, tenho praticado meditação, menti, mantendo os olhos baixos. Ajuda com a ansiedade. Ele pareceu satisfeito com a explicação, interpretando minha nova serenidade como um sinal de submissão ainda maior, quando na verdade era o oposto, uma tranquilidade que vinha da certeza de que meus dias naquela prisão estavam contados. Aproximadamente um mês após minha conversa inicial com Tainá, marcamos um encontro no Parque Ibirapuera, um lugar público, amplo, onde poderíamos conversar com relativa privacidade, mas protegidas pela presença de outras pessoas. Era uma tarde de sábado ensolarada. Disse a Renato que participaria de uma reunião de estudo com colegas psicólogos. Uma desculpa que ele aceitou sem questionar, provavelmente aliviado por ter a casa só para si por algumas horas. Encontrei Tainá próximo ao Museu de Arte Moderna. Caminhamos lentamente pelos caminhos arborizados do parque. Aparentemente, duas amigas desfrutando do dia, enquanto discutíamos os próximos passos do plano. Tenho algo para te mostrar, disse ela, entregando-me discretamente uma pasta fina. Dentro, encontrei informações detalhadas sobre os negócios da família Duarte. Contratos questionáveis, evidências de propinas em licitações, esquemas de lavagem de dinheiro através de empresas fantasmas. Como conseguiu isso? Perguntei, impressionada e assustada ao mesmo tempo, com o volume de atividades ilícitas documentadas. Tenho contatos no Ministério Público, explicou ela. Renato e Marta estão sob investigação há meses, embora ainda não oficialmente. Aparentemente, não são tão intocáveis quanto pensam. Aquela revelação abriu um novo caminho em nossa estratégia. Se Renato já estava na mira das autoridades por crimes financeiros, sua capacidade de exercer influência para se proteger de acusações de violência doméstica seria significativamente reduzida. Isso muda tudo, murmurei, sentindo uma mistura confusa de emoções. Choque ao confirmar que meu marido era efetivamente um criminoso, alívio por ter mais uma ferramenta contra ele, apreensão pelo que estava por vir. Precisamos ser cautelosas, advertiu Tainá. Este é um jogo perigoso, Isa. Estamos lidando com pessoas que não hesitariam em destruir quem ameaça seu império. Naquele momento, sentadas em um banco de madeira sob uma grande árvore, tomei uma decisão que mudaria definitivamente o curso dos acontecimentos. Não seria apenas uma vítima buscando escapar, seria uma sobrevivente determinada a expor a verdadeira natureza dos Duarte. Quero ampliar nosso plano, declarei, uma nova resolução fortalecendo minha voz. Não quero apenas me livrar de Renato e Marta,
quero garantir que eles nunca mais possam fazer a ninguém o que fizeram comigo. Tainá me estudou com um olhar que misturava preocupação e admiração. Tem certeza? Isso elevaria significativamente os riscos. Tenho. E sei exatamente por onde começar. Nos dias seguintes, expandimos nossa operação. Além de documentar a violência doméstica, comecei a prestar mais atenção às conversas de negócios que Renato tinha em casa, às vezes no escritório, às vezes ao telefone. Discretamente, posicionava meu celular com o gravador ativado em locais estratégicos durante essas conversas. Também comecei a me aproximar mais de Zuleide. Aos poucos, ganhei sua confiança completa, confirmando o que já suspeitava. Ela havia testemunhado não apenas a violência contra mim, mas também reuniões comprometedoras entre Renato, Marta e certos políticos e empresários. A senhora Marta guarda um livro especial na biblioteca da mansão, revelou ela em um sussurro enquanto arrumava o quarto. Um caderno preto onde anota tudo: quem deve favores, quem recebeu dinheiro, quem pode ser chantageado. Essa informação era valiosa demais para ser ignorada. Durante a próxima visita semanal à casa de Marta, enquanto ela atendia uma chamada importante no escritório, consegui localizar o famoso caderno. Não tive tempo de lê-lo completamente, mas fotografei dezenas de páginas com meu celular antes de devolvê-lo exatamente ao local onde estava. As anotações de Marta eram surpreendentemente detalhadas. Nomes, datas, valores, até mesmo referências a documentos específicos guardados em um cofre. Um verdadeiro mapa do submundo de corrupção e influência que sustentava o Império Duarte. Compartilhei essas descobertas com Tainá, que ficou genuinamente impressionada com minha iniciativa. Você tem um talento natural para a investigação, brincou, mas seus olhos revelavam um novo respeito. Tenho motivação, corrigi. É diferente. À medida que acumulávamos mais e mais evidências, tanto da violência doméstica quanto dos crimes financeiros, começamos a traçar um plano de ação mais concreto. Não seria apenas uma separação ou uma denúncia. Seria uma operação coordenada que exporia simultaneamente todas as faces obscuras da família Duarte. Precisamos de mais aliados, sugeriu Tainá. Pessoas confiáveis em posições estratégicas. Foi então que pensei em Cristiano Monteiro, colega psicólogo que sempre demonstrou genuína preocupação comigo, frequentemente me questionando sobre machucados mal disfarçados ou mudanças em meu comportamento. Sempre desviei suas perguntas, mas talvez fosse hora de confiar nele. Marquei um café após o expediente na clínica e, para minha surpresa, ele não pareceu nem um pouco surpreso com minha confissão. Sempre soube que algo estava errado, Isadora, admitiu, a voz carregada de culpa. Deveria ter insistido mais, oferecido ajuda de forma mais direta. Não se culpe, respondi. Eu não estava pronta para aceitar ajuda. Cristiano não apenas se ofereceu para testemunhar sobre as mudanças comportamentais que observara em mim ao longo dos anos, como também sugeriu que entrássemos em contato com Elisa Pacheco, minha vizinha. Ela veio à clínica uma vez procurando por você, revelou. Parecia nervosa, disse algo sobre gritos no apartamento ao lado e perguntou se eu sabia como abordar situações de possível violência doméstica sem colocar a vítima em risco maior. Aquela informação me surpreendeu. Elisa, a professora aposentada que vivia no apartamento vizinho ao nosso, sempre pareceu cordial, mas distante. Nunca imaginei que estivesse atenta à minha situação, muito menos que tivesse buscado orientação sobre como ajudar. Na manhã seguinte, bati à sua porta com a desculpa de pedir açúcar emprestado. Elisa me recebeu com um sorriso caloroso, mas seus olhos revelavam uma compreensão mais profunda da situação do que suas palavras educadas sugeriam. Após alguns minutos de conversa trivial, reuni coragem. Elisa, sei que você ouve. As brigas, os gritos, talvez até os golpes. Seu rosto envelhecido se contraiu em uma expressão de dor e culpa. Todos os dias me pergunto se deveria ter feito algo, confessou, lágrimas se formando em seus olhos. Liguei para a polícia 2 vezes, sabe? Eles vieram, conversaram com seu marido na porta, aceitaram suas explicações de que estavam apenas assistindo a um filme com volume alto e foram embora. Aquela revelação me chocou.
Nunca soube dessas visitas policiais. Renato obviamente as manteve em segredo, provavelmente resolvendo a situação com sua habitual combinação de charme público e influência privada. Estou planejando sair, revelei a ela. E preciso de testemunhas que confirmem o que vivi. Os olhos de Elisa se iluminaram com uma nova determinação. Conte comigo. Tenho um diário onde registro datas e horários de todos os incidentes que ouvi. Sempre pensei que um dia poderia ser útil. Com Cristiano e Elisa agora fazendo parte da equipe, nossa rede de apoio se expandia. Tainá também trouxe para o grupo a delegada Raquel Machado, uma profissional incorruptível da Delegacia da Mulher, que já havia tentado investigar Renato no passado, mas esbarrara em suas conexões políticas. Dessa vez será diferente, garantiu Raquel durante nossa primeira reunião discreta na casa de Tainá. Temos evidências não apenas da violência doméstica, mas também dos crimes financeiros. Uma abordagem em duas frentes que nem mesmo os Duarte poderão sufocar. À medida que setembro avançava para outubro, nosso plano tomava forma final. Cada detalhe foi minuciosamente elaborado, cada contingência considerada, cada prova verificada e reverificada. O destino, porém, tem seu próprio timing. O catalisador que acelerou nossa operação veio de onde menos esperávamos, da própria ganância dos Duarte. Foi numa terça-feira comum que descobri algo que mudaria completamente nossa estratégia. Renato havia saído para uma reunião noturna com investidores estrangeiros e, como sempre fazia nessas ocasiões, deixou seu notebook em casa. Normalmente, o equipamento ficava trancado no escritório, protegido por senhas e sistemas de segurança que ele constantemente atualizava. Porém, naquela noite específica, algo incomum aconteceu. Recebi uma ligação de Marta por volta das 9. Sua voz inconfundivelmente tensa, mesmo tentando soar casual. Isadora, querida, Renato esqueceu de enviar alguns documentos cruciais para a reunião com os chineses. Ele me pediu para avisá-la que precisa acessar seu notebook e encaminhar os arquivos da pasta Projeto Oriente para o e-mail dele imediatamente. Hesitei, suspeitando de uma armadilha. Durante anos, Renato havia deixado claro que seu computador era território proibido para mim, com ameaças nada sutis sobre as consequências caso eu ousasse tocá-lo sem autorização. Ele não mencionou uma senha, respondi cautelosamente. Marta suspirou com impaciência mal disfarçada. A senha é Império desde 2015. Envie todos os PDFs daquela pasta sem exceção. É urgente. Após desligar, fiquei parada no meio da sala, o coração acelerado batendo contra o peito. Aquela oportunidade era preciosa demais para ser desperdiçada. Com mãos trêmulas, dirigi-me ao escritório, usando a chave sobressalente que mantinha escondida. Não para espionar, mas para ocasionalmente limpar o espaço quando ele estava fora. Uma das muitas tarefas domésticas que insistia que só eu deveria realizar. O notebook estava sobre a mesa de mogno importado, como um artefato sagrado em um altar profano. Liguei-o e digitei a senha fornecida por Marta, surpreendentemente sem erros, apesar dos dedos trêmulos. A tela se iluminou, revelando uma imagem de fundo minimalista. O logo da incorporadora Duarte, em tons de cinza sobre fundo preto. Rapidamente localizei a pasta solicitada e encaminhei os documentos conforme instruído, garantindo que cumprisse exatamente o pedido caso isso fosse um teste. Mas então, com o coração quase saindo pela boca, comecei a explorar outras pastas movida por uma mistura de intuição e desespero. Foi quando encontrei uma pasta aparentemente inocente chamada Patrimônio Familiar, protegida por outra senha. Após algumas tentativas frustradas, lembrei-me da data de fundação da empresa Duarte, um número que Marta frequentemente mencionava com orgulho. Funcionou. O conteúdo me deixou momentaneamente sem ar. Planilhas detalhadas de pagamentos a políticos, juízes e fiscais. Contratos com cláusulas claramente ilegais, disfarçados sob termos técnicos e referências codificadas. Fotografias comprometedoras de figuras públicas em situações que certamente não gostariam de ver divulgadas. E, mais perturbador, um documento intitulado Contingências, que listava estratégias para neutralizar potenciais ameaças aos negócios da família. Inclusive, uma seção específica sobre
cônjuges problemáticos. Meu nome estava lá. Com dedos frenéticos, conectei um pequeno pendrive que carregava na bolsa, parte do kit de emergência que Tainá havia me orientado a manter sempre comigo. Copiei o máximo de arquivos que pude, priorizando os mais incriminadores, constantemente verificando o relógio. Sabia que tinha pouco tempo antes que Renato potencialmente ligasse para confirmar o recebimento dos documentos. Quando finalizei a cópia, cuidadosamente restaurei o notebook ao seu estado original, fechando todas as janelas abertas e certificando-me de não deixar rastros digitais óbvios. Minha formação não incluía conhecimentos técnicos avançados sobre computadores, mas Tainá havia me passado algumas instruções básicas sobre como minimizar evidências de acesso. Mal havia guardado o pendrive na bolsa quando o telefone tocou. Renato, como previsto, verificando se sua ordem havia sido cumprida. Enviei todos os arquivos da pasta, confirmei, orgulhosa de como minha voz soava calma e submissa, sem nenhum tremor que pudesse denunciar o que acabara de fazer. Bom, respondeu secamente, sem um agradecimento. Não toquem mais nada no escritório. Claro que não, respondi docilmente. Jamais faria isso sem sua autorização. A mentira fluiu facilmente, como uma pequena vingança contra anos de verdades caladas. Na manhã seguinte, durante meu horário de almoço, encontrei Tainá em um café diferente do habitual, ainda mais discreto, localizado na Liberdade. Entreguei-lhe o pendrive sem cerimônias, relatando minha descoberta em voz baixa. Seu rosto expressava uma mistura de assombro e preocupação enquanto eu descrevia o conteúdo dos arquivos, particularmente a menção ao meu nome na lista de contingências. Isso é mais sério do que imaginávamos, disse ela, guardando o dispositivo com cuidado. Eles não estão apenas planejando se livrar de você caso represente problemas. Eles já têm um protocolo estabelecido para isso. Um calafrio percorreu minha espinha. Sempre soube que estava em perigo, mas confrontar a evidência concreta de que meu marido tinha um plano estruturado para me neutralizar elevava a ameaça a um novo patamar. Precisamos acelerar tudo, concluiu Tainá. Não é mais apenas sobre sair desse casamento ou expor os crimes deles. É sobre sua sobrevivência. Concordei silenciosamente, uma nova urgência impulsionando cada fibra do meu ser. Ao retornar à clínica naquela tarde, agendei uma consulta fictícia no último horário, criando um espaço de tempo que usaria para me reunir com Cristiano e discutir nossos próximos passos. Esses documentos mudam tudo, comentou ele após eu relatar as descobertas. Mas também nos dão uma vantagem que não tínhamos antes. Cristiano tinha razão. O material no pendrive fornecia não apenas evidências dos crimes corporativos dos Duarte, mas também uma visão clara de suas estratégias, conexões e vulnerabilidades. Era como ter acesso ao manual operacional do inimigo antes de uma batalha crucial. Nos dias seguintes, nossa pequena equipe trabalhou incansavelmente para fortalecer o caso. Tainá envolveu um colega especializado em crimes financeiros para analisar as planilhas e contratos, identificando especificamente quais leis haviam sido violadas e quais penalidades seriam aplicáveis. A delegada Raquel começou a preparar discretamente a documentação necessária para uma operação oficial, mantendo o processo no mais absoluto sigilo para evitar vazamentos. Minha contribuição mais valiosa, além dos arquivos do notebook, veio de uma fonte inesperada, a própria Zuleide. Numa manhã, enquanto Renato estava no banho, ela se aproximou sorrateiramente de mim na cozinha e deslizou um pequeno envelope para minhas mãos. "Guarde isso", sussurrou. "São cópias das chaves do cofre da mansão da Dona Marta e do escritório central da empresa. O motorista dela, Juvenal, é meu primo. Ele fez essas cópias há anos quando percebeu que coisas erradas aconteciam naquela casa." Olhei para ela, atônita com aquela revelação. "Por que vocês nunca usaram isso antes?" Os olhos de Zuleide, sempre tão serenos apesar de tudo que testemunharam, encheram-se de uma tristeza antiga. Meu primo tentou uma vez, encontrou documentos comprometedores e levou para um jornalista. Uma semana depois, o jornalista morreu num acidente de carro. 3 dias depois, o filho de Juvenal perdeu a vaga que tinha conseguido na universidade pública.
e o apartamento que alugava pegou fogo misteriosamente. A mensagem foi clara. Engoli em seco a realidade da crueldade dos Duarte mais uma vez evidenciando-se de forma brutal. Por que agora então? Porque nunca antes tivemos alguém de dentro disposto a testemunhar, respondeu ela. Alguém que eles não podem simplesmente fazer desaparecer sem levantar suspeitas. A senhora tem nome, tem conexões próprias, tem uma história pública com eles e agora tem provas. Aquela conversa confirmou algo que vinha crescendo em minha consciência. Nossa operação não era mais apenas sobre minha liberdade pessoal. Havia se transformado numa missão de justiça mais ampla, que poderia finalmente expor e derrubar um sistema de corrupção e abuso que afetava inúmeras vidas. Com as chaves em mãos, elaboramos um plano para acessar o cofre na mansão de Marta. A oportunidade surgiu 2 semanas depois, durante um evento beneficente anual que ela organizava em sua residência. Um jantar luxuoso para arrecadar fundos para crianças carentes, uma ironia que nunca deixava de me impressionar. Como nora, minha presença era obrigatória, assim como a de Renato. Mas ao contrário de outras ocasiões, desta vez eu tinha um propósito além de sorrir educadamente para socialites e empresários. Usando a desculpa de uma enxaqueca, estrategicamente planejei um momento para me retirar para um dos quartos de hóspedes no 2º andar, posicionado convenientemente próximo ao escritório particular de Marta. O ambiente estava perfeitamente orquestrado para meu plano. Os convidados concentrados no salão principal e no jardim, os funcionários ocupados com o serviço de jantar, a própria Marta, absorta em sua performance como anfitriã generosa. Renato, como sempre em eventos sociais, circulava entre grupos estratégicos, construindo conexões, reforçando alianças, completamente alheio às minhas verdadeiras intenções. Com o coração disparado, mas as mãos surpreendentemente firmes, deslizei para dentro do escritório elegantemente decorado em tons de bordô e dourado. Localizei o cofre atrás de uma pintura original de Portinari, um investimento que Marta frequentemente mencionava em conversas, menos pelo valor artístico e mais pelo status que conferia. A chave encaixou-se perfeitamente, girando com um clique suave que pareceu ensurdecedor no silêncio do escritório. Dentro, organizadas com a mesma meticulosidade que caracterizava tudo relacionado à matriarca Duarte, encontrei pastas etiquetadas por ano e por tema. Rapidamente identifiquei as mais relevantes: contratos especiais 2023-25, acordos judiciais privados, e uma simplesmente marcada como contingências familiares. Usando o celular, fotografei metodicamente cada página, cada documento, cada anotação manuscrita. Minha mão tremia ocasionalmente, forçando-me a repetir algumas fotos para garantir legibilidade. Estava prestes a recolocar a última pasta quando ouvi passos no corredor. Congelei, o sangue parecendo solidificar em minhas veias. Com movimentos quase robóticos, fechei o cofre, reposicionei a pintura e deslizei para trás da pesada cortina de veludo que cobria parcialmente a janela panorâmica. A porta se abriu. Pela fresta entre o tecido e a parede, vi Marta entrar acompanhada de um homem que reconheci vagamente, um desembargador frequentemente mencionado por Renato, famoso por suas decisões favoráveis a grandes corporações. Aqui estamos mais reservados, disse ela, fechando a porta. Aquele salão está impossível para uma conversa séria. O homem assentiu, visivelmente tenso. Precisamos resolver isso rapidamente, Marta. A operação da Polícia Federal está avançando mais rápido do que previmos. Meu contato interno confirmou que seu nome e o de Renato já aparecem em documentos oficiais. Marta não demonstrou o menor sinal de preocupação. Com a elegância calculada que lhe era característica, dirigiu-se a um pequeno bar no canto do escritório e serviu 2 doses de uísque. Acidentes acontecem todos os dias na justiça, não é mesmo, Augusto? Documentos são extraviados, testemunhas reconsideram depoimentos, investigadores são transferidos para casos mais urgentes. Ela entregou-lhe o copo com um sorriso que não alcançava os olhos. Não é tão simples desta vez, insistiu ele, a voz baixando ainda mais. Há material sólido, evidências físicas, gravações.
E seu nome está explicitamente vinculado àquela transferência para as Ilhas Cayman. Vi o rosto de Marta endurecer momentaneamente, um microsinal que eu havia aprendido a reconhecer como indicador de fúria controlada. Nada que uma assinatura sua não possa resolver, respondeu ela, retomando o sorriso artificial. Aliás, aquele processo de adoção da sua sobrinha está caminhando bem, não? Seria uma pena se surgissem complicações, especialmente considerando o histórico questionável dela como mãe biológica. A ameaça, embora velada, era cristalina. O desembargador empalideceu visivelmente, engolindo um grande gole de uísque antes de responder. Farei o possível, Marta, mas precisamos de um plano B caso isso não funcione. Sempre temos planos B, querido, e C e D, se necessário. A conversa continuou por alguns minutos, detalhando estratégias para obstruir investigações e silenciar potenciais testemunhas. Cada palavra incriminadora ficou gravada não apenas no meu celular, escondido no bolso com o gravador ativado, mas na minha memória, como prova definitiva da extensão da corrupção dos Duarte. Quando finalmente saíram, permiti-me respirar novamente. Aguardei alguns minutos para garantir que não retornariam e saí discretamente, retomando meu papel de nora com enxaqueca, agora milagrosamente melhorada, para não levantar suspeitas. No dia seguinte, compartilhei as descobertas com Tainá e a delegada Raquel. As novas evidências, combinadas com a conversa gravada entre Marta e o desembargador, forneciam um quadro ainda mais completo das atividades criminosas da família. Isso é dinamite pura, comentou Raquel, analisando as fotografias dos documentos do cofre. Com isso, podemos não apenas prosseguir com o caso de violência doméstica, mas potencialmente desmantelar toda a organização criminosa que eles construíram. E o mais importante, acrescentou Tainá, temos prova concreta de tentativa de obstrução da justiça envolvendo um desembargador. Isso neutraliza uma das principais defesas deles. Nossa confiança crescia proporcionalmente ao volume de evidências acumuladas. Mas ainda faltava um elemento crucial: testemunhas dispostas a falar publicamente. Além de Zuleide e Elisa, precisávamos de alguém de dentro do círculo íntimo dos Duarte que pudesse corroborar as acusações. A solução veio de forma inesperada, através de uma mensagem enigmática que recebi em meu celular secreto. Precisamos conversar sobre os Duarte. Tenho informações que você vai querer ouvir. Café Botânico, amanhã, 10 horas. Venha sozinha. F. F só poderia ser Fernanda Duarte, irmã de Renato, que vivia em Portugal há anos. Tínhamos nos encontrado apenas 3 vezes em todo o meu casamento, sempre em visitas breves e formais. Ela parecia distante da dinâmica familiar, quase deliberadamente desconectada dos negócios e da vida social dos Duarte no Brasil. Consultei Tainá sobre o encontro. Sua orientação foi clara. Vá, mas com precauções. Pode ser legítimo ou pode ser uma armadilha. Seguindo seu conselho, programei o celular para transmitir minha localização em tempo real para ela e para a delegada Raquel. Instalei também um aplicativo que gravaria automaticamente qualquer conversa. O Café Botânico ficava em uma rua tranquila do Jardim Botânico, um estabelecimento pequeno e charmoso, frequentado principalmente por intelectuais e artistas. Cheguei 10 minutos antes do horário marcado, escolhendo uma mesa que me permitia visualizar tanto a entrada quanto a saída de emergência nos fundos. Fernanda chegou pontualmente. Mesmo após anos vivendo no exterior, mantinha a elegância característica dos Duarte, embora seu estilo fosse mais discreto e menos ostentatório que o de Marta. Reconhecia imediatamente, apesar de seus cabelos agora mais curtos e com alguns fios grisalhos que não disfarçava. Obrigada por vir, disse ela, sentando-se à minha frente sem rodeios. Seus olhos, da mesma tonalidade cinza esverdeada de Renato, estudaram-me com intensidade. Imagino que esteja se perguntando por que a contatei. Confesso que fiquei surpresa, respondi cautelosamente. Não mantivemos muito contato ao longo dos anos. Ela assentiu, um sorriso triste curvando seus lábios. Por escolha minha, devo admitir, manter distância da família Duarte foi a forma que encontrei de preservar minha sanidade. Um garçom se aproximou para anotar nossos pedidos. Fernanda solicitou um expresso duplo, eu, um chá de camomila.
Quando ele se afastou, ela retomou a conversa, sua voz agora mais baixa. Sei o que Renato faz com você, o que ele e minha mãe têm feito ao longo dos anos, e vim oferecer minha ajuda. Mantive a expressão neutra, anos de prática em esconder emoções, servindo-me bem naquele momento crucial. O que exatamente você acha que sabe, Fernanda? Ela suspirou profundamente, seus dedos tamborilando nervosamente na mesa. Sobre a violência, as manipulações psicológicas, o controle obsessivo. Não é a primeira vez que presencio esse padrão, Isadora. Seu olhar encontrou o meu, carregado de uma dor antiga que reconheci imediatamente. Meu pai tratava minha mãe da mesma forma, e quando ela finalmente reuniu coragem para partir, sofreu um acidente conveniente. A revelação me atingiu como um choque elétrico. A versão oficial sempre foi que a mãe de Renato havia falecido devido a complicações de uma pneumonia décadas atrás. Você está dizendo que... Estou dizendo que não foi pneumonia que matou minha mãe, interrompeu Fernanda. Sua voz firme, apesar do tremor visível em suas mãos. E estou aqui porque não quero que outra mulher tenha o mesmo destino. Nossos pedidos chegaram, criando uma pausa momentânea na conversa. Quando Pi, o garçom, se afastou novamente, Fernanda retirou discretamente da bolsa um pendrive. Aqui estão cópias de documentos que meu pai mantinha em seu cofre pessoal. Diários da minha mãe. Relatórios médicos que contradizem a causa oficial da morte. Transferências bancárias suspeitas para o médico que assinou o atestado de óbito. E mais importante, cartas que minha mãe enviou secretamente a uma amiga, detalhando seus planos de divórcio e seu medo de represálias. Olhei para o pequeno dispositivo, sentindo seu peso metafórico muito além dos poucos gramas físicos. Por que está me entregando isso agora? Os olhos de Fernanda se encheram de lágrimas contidas, porque soube através de um antigo funcionário leal à minha mãe que Renato e Marta estão preparando uma contingência para você. E dessa vez, não ficarei em silêncio observando a história se repetir. O encontro com Fernanda mudou completamente o jogo. O pendrive que ela me entregou não apenas confirmava minhas suspeitas sobre a família Duarte, mas revelava um padrão assustador de comportamento criminoso que atravessava gerações. A história da mãe de Renato, silenciada, abusada e finalmente eliminada quando ameaçou expor a verdade, ecoava como um aviso sombrio sobre meu próprio destino caso não agisse rapidamente. Naquela mesma tarde, reuni nosso pequeno grupo de aliados no consultório de Cristiano após o expediente. Tainá, a delegada Raquel, Elisa, Zuleide e agora Fernanda, cada uma trazendo uma peça diferente para o quebra-cabeça que estávamos montando contra os Duarte. Precisamos finalizar tudo imediatamente, declarou Raquel, após examinarmos o conteúdo do pendrive de Fernanda. Esses documentos confirmam que não estamos lidando apenas com um caso de violência doméstica ou fraudes corporativas isoladas, mas com uma organização criminosa estruturada que não hesita em eliminar obstáculos. O rosto de Fernanda mantinha uma expressão estoica, mas seus olhos revelavam décadas de dor contida. Minha mãe planejou sua fuga por quase um ano. Achava que tinha sido cuidadosa, discreta, mas subestimou a rede de informantes que meu pai mantinha. O mesmo erro que não cometeremos, afirmei, uma nova resolução fortalecendo minha voz. Temos algo que sua mãe não tinha, evidências concretas e uma equipe coordenada. Passamos as 2 horas seguintes finalizando cada detalhe do plano. Não seria uma simples denúncia ou separação, seria uma operação sincronizada que atingiria simultaneamente todas as esferas de poder dos Duarte. Raquel coordenaria a parte policial, Tainá, a jurídica, Cristiano garantiria o suporte psicológico para todas as testemunhas envolvidas. Elisa e Zuleide forneceriam depoimentos cruciais, e Fernanda seria nossa chave para acessar segredos familiares que ninguém mais conhecia. Quanto a mim, caberia o papel mais perigoso e decisivo, servir de isca para atrair Renato e Marta a uma armadilha de sua própria confecção. Tem certeza que quer fazer isso? Perguntou Tainá, visivelmente preocupada quando detalhei minha parte no plano. Poderíamos encontrar outra abordagem menos arriscada. Absoluta, respondi sem hesitação. Passei anos sendo vítima nessa casa. É apropriado que seja lá o palco do acerto final de contas. A data escolhida não foi aleatória.
O aniversário de Renato, 15 de outubro, uma ocasião que tradicionalmente celebrávamos com um jantar íntimo em casa, apenas nós dois e Marta. Este ano, porém, o evento teria um roteiro completamente diferente. Nos dias que antecederam a data, mantive uma fachada de normalidade quase perfeita. Continuei sendo a esposa aparentemente submissa, até demonstrando um entusiasmo calculado pelos preparativos do aniversário. Pensei em preparar aquele salmão com ervas que você tanto gosta. Comentei casualmente durante o café da manhã, 3 dias antes da data. E talvez convidar apenas sua mãe para um jantar mais íntimo. O que acha? Renato pareceu momentaneamente surpreso pelo meu interesse em agradar, mas logo seu ego aceitou aquilo como natural. Afinal, em sua visão distorcida, eu existia apenas para servi-lo. Boa ideia, respondeu sem levantar os olhos do celular. Minha mãe comentou que queria discutir alguns assuntos familiares mesmo. Será uma boa oportunidade. Aquela menção a assuntos familiares enviou um calafrio pela minha espinha. Segundo informações de Fernanda, esse era o código que usavam para discutir suas contingências, os planos para eliminar problemas potenciais. Eu, claramente, havia me tornado um desses problemas. Na véspera do grande dia, finalizamos os últimos preparativos. Cada pessoa tinha sua posição e função claramente definidas. Equipamentos de gravação foram estrategicamente instalados pelo apartamento, alguns visíveis, outros completamente ocultos. Rotas de fuga foram estabelecidas. Equipes de apoio posicionadas em locais-chave no bairro, tudo meticulosamente planejado como uma operação militar. Lembre-se, instruiu Raquel durante nossa última reunião. O objetivo é obter confissões explícitas. Precisamos que eles admitam não apenas a violência doméstica, mas também os crimes corporativos, a obstrução da justiça e, se possível, o envolvimento na morte da mãe de Renato. E como faço isso sem levantar suspeitas? Questionei. O nervosismo finalmente começando a se manifestar diante da dimensão do desafio. Foi Fernanda quem respondeu, sua voz carregando o peso de quem conhecia intimamente a dinâmica familiar. Meu irmão e minha mãe têm um ponto fraco em comum: o orgulho. Quando se sentem superiores e seguros, adoram se gabar de sua inteligência, de como manipularam situações a seu favor. Dê a eles essa oportunidade. Na manhã do dia 15, acordei com uma estranha serenidade, como se todos os anos de medo e angústia tivessem se transformado em uma determinação cristalina. Segui minha rotina habitual, preparei o café da manhã, desejei feliz aniversário a Renato com um sorriso ensaiado que aperfeiçoei ao longo dos anos, entreguei-lhe um presente cuidadosamente selecionado, uma abotoadura de ouro branco que sabia que agradaria seu gosto ostentatório. Obrigado, disse ele, examinando a joia com aprovação. Pelo menos nisso você não me decepciona. Engoli o insulto com a facilidade proporcionada pela consciência de que seria o último que teria que suportar. O jantar será às 8, informei. Sua mãe já confirmou. Ele assentiu distraidamente e saiu para o trabalho. Assim que a porta se fechou, comecei imediatamente os preparativos. Não para o jantar mencionado, mas para o verdadeiro evento da noite. A primeira etapa foi confirmar que todos os dispositivos de gravação estavam funcionando adequadamente. Tainá havia enviado um técnico especializado, disfarçado de funcionário da companhia de gás no dia anterior, que instalou equipamentos de última geração em pontos estratégicos da sala de jantar e da sala de estar. Em seguida, preparei o cenário físico. A mesa foi arrumada com nossa melhor louça e cristais, a formalidade que Marta tanto valorizava. No centro, um arranjo de lírios brancos, as flores favoritas de Renato, com seu simbolismo de pureza que contrastava ironicamente com a natureza corrupta de seu apreciador. O cardápio foi planejado para criar uma atmosfera de confiança. Entrada de carpaccio, prato principal de salmão com ervas e aspargos grelhados, uma seleção de queijos importados para acompanhar o vinho, Chateau Margaux, 2015, da coleção particular que Renato guardava para ocasiões especiais. Para a sobremesa, tiramisu caseiro, uma das poucas receitas que Marta genuinamente elogiava. Às 5 da tarde, recebi a primeira mensagem de confirmação. Equipe posicionada, transmissão testada, tudo pronto. Era Raquel.
informando que os policiais estavam em posição no prédio vizinho, com equipamentos que permitiam acompanhar em tempo real tudo o que acontecesse em nosso apartamento. Às 6, Zuleide chegou, conforme combinado. Sua presença não levantaria suspeitas, já que frequentemente a chamávamos para servir em jantares importantes. O que Renato e Marta não sabiam era que ela trazia consigo um microfone adicional, escondido em um broche aparentemente decorativo. "Está tudo bem, senhora?" perguntou ela, observando minha palidez enquanto ajustava as taças de cristal na mesa. "Melhor do que nunca", respondi com um sorriso genuíno, o primeiro em muito tempo naquela casa. Às 7h30, Marta chegou, impecavelmente vestida em um conjunto de seda azul marinho, joias discretas, mas visivelmente caras. O cabelo grisalho perfeitamente arrumado em um coque elegante. Trazia nas mãos um pacote cuidadosamente embrulhado. O presente de aniversário para o filho adorado. "Isadora, querida", cumprimentou com aquele sorriso frio que nunca alcançava os olhos. "Tudo parece adorável. Você realmente se esforçou desta vez?" "É uma ocasião especial", respondi, aceitando seu casaco e bolsa. "Um dia para ser lembrado." Ela me lançou um olhar avaliativo, provavelmente interpretando meu comentário como mais uma demonstração de submissão, uma tentativa desesperada de agradar. Mal sabia ela o quanto aquelas palavras carregavam um significado completamente diferente. Renato chegou pontualmente às 8, como sempre. Sua expressão ao entrar na sala de jantar misturava a aprovação pela elegância do ambiente e aquela habitual arrogância de quem considera tudo aquilo nada mais que sua prerrogativa natural. O jantar começou conforme o planejado. Conversas triviais durante a entrada. Negócios, política, comentários sobre conhecidos comuns. Serviu o vinho com a reverência que Renato sempre exigia, garantindo que seu copo nunca estivesse menos que meio cheio. Sabia que ele tendia a ficar mais falante, mais aberto, após a segunda taça. Foi durante o prato principal que comecei a conduzir a conversa para o território desejado. Renato me contou sobre o novo empreendimento em Alphaville, comentei casualmente, dirigindo-me a Marta. Parece um projeto ambicioso, considerando as restrições ambientais da área. Um breve olhar de advertência cruzou o rosto de Renato. Normalmente eu não me atrevia a discutir negócios da família. Marta, porém, respondeu com aquele tom condescendente que reservava para assuntos que considerava além da minha compreensão. Restrições ambientais são apenas questões burocráticas, querida. Nada que não possa ser contornado com as conexões adequadas. Imagino que sim, concordei, servindo mais vinho para ambos. Vocês sempre tiveram um talento especial para superar obstáculos. Algo em meu tom deve ter alertado Renato, pois ele me estudou por um momento, a testa levemente franzida. Mas o orgulho pelo elogio superou qualquer suspeita momentânea. É uma questão de entender como o sistema realmente funciona, explicou ele, recostando-se na cadeira com aquela pose de professor que adotava quando queria exibir conhecimento. As leis são escritas por homens, e homens podem ser persuadidos. Alguns mais facilmente que outros, não é mesmo? Sugeri, mantendo uma expressão de genuína curiosidade, como aquele desembargador. Qual era mesmo o nome dele? Augusto. O silêncio que se seguiu foi revelador. Mãe e filho trocaram olhares rápidos, uma comunicação silenciosa que eu havia testemunhado inúmeras vezes. Como você sabe sobre Augusto? Perguntou Renato, sua voz controlada, mas com uma nova tensão evidente. Mantive o sorriso plácido, enquanto me levantava para servir o prato principal. Vocês mencionaram o nome algumas vezes. Pareceu importante. Marta recuperou-se mais rapidamente, retomando seu papel de matriarca controladora. Você sempre teve esse péssimo hábito de ouvir conversas que não lhe dizem respeito, Isadora. Não é de admirar que Renato precise ser firme com você ocasionalmente. A menção velada às agressões era exatamente o gancho que eu esperava. Firme é uma palavra interessante para descrever socos e empurrões, comentei, ainda mantendo um tom casual enquanto me sentava novamente. Mas imagino que seja uma tradição familiar, não? Assim como resolver outros tipos de inconveniências. A temperatura da sala pareceu cair vários graus.
Renato pousou o garfo com uma lentidão calculada. Do que exatamente você está falando? Era o momento crucial. Respirei fundo, mantendo o contato visual direto com ele pela primeira vez em anos. Estou falando de como você seguiu os passos do seu pai, na violência contra a esposa, nos negócios ilícitos, na eliminação de problemas, como sua mãe, que supostamente morreu de pneumonia, mas na verdade estava planejando deixá-lo. A reação foi imediata e violenta. Renato levantou-se abruptamente, derrubando a cadeira. Marta empalideceu visivelmente, sua mão agarrando a taça de vinho com tanta força que pensei que o cristal poderia estilhaçar. Você perdeu completamente o juízo? Rugiu ele, aproximando-se perigosamente. De onde tirou essas mentiras absurdas? Mantive-me sentada, surpreendentemente calma apesar da tempestade que havia desencadeado. Não são mentiras, Renato. São fatos documentados, assim como seus esquemas de lavagem de dinheiro, os subornos a funcionários públicos, as ameaças a testemunhas. Tenho tudo, cada detalhe. Ela está blefando, interveio Marta, recuperando parte da compostura. Não tem nada além de teorias conspiratórias. Provavelmente andou conversando demais com aquela sua amiga advogada. Sorri, um sorriso genuíno que os desconcertou ainda mais. Blefando? Então vocês não se importarão se eu mostrar isso? Lentamente, abri a gaveta da mesa lateral e retirei uma pasta. Dentro, cópias dos documentos mais incriminadores que havíamos coletado. Contratos fraudulentos, e-mails comprometedores, fotografias de encontros com políticos conhecidos por corrupção e o mais impactante, páginas do diário da mãe de Renato detalhando o abuso que sofria. Onde conseguiu isso? Perguntou Marta, a voz reduzida a um sussurro horrorizado. Digamos que tenho meus próprios recursos. Assim como vocês têm seus informantes, eu desenvolvi minha própria rede de aliados. Renato avançou subitamente, agarrando meu braço com força suficiente para deixar marcas. Você não faz ideia com quem está se metendo. Acha que alguns papéis vão derrubar tudo que construímos? Pessoas como você desaparecem todos os dias sem deixar rastro. Era exatamente a confissão que precisávamos. Mantive o olhar firme, ignorando a dor em meu braço. Como a sua mãe, Renato. Como todas as outras ameaças que vocês neutralizaram ao longo dos anos. Ele estava prestes a responder quando Marta interveio, sua voz adquirindo um tom calculista que revelava a mente estratégica por trás do Império Duarte. Renato, solte-a. Vamos discutir isso civilizadamente. Voltando-se para mim, continuou com uma falsa cordialidade. Isadora, querida, claramente houve um mal-entendido. Se você tem preocupações sobre seu casamento ou sobre os negócios da família, podemos conversar como adultos. Libertei meu braço do aperto de Renato, mantendo a calma. Não há mal-entendidos, Marta. Sei exatamente quem vocês são. Sei sobre o acidente conveniente que eliminou a primeira esposa do seu marido quando ela ameaçou expor os negócios ilegais. Sei sobre os promotores e juízes na sua folha de pagamento. Sei sobre o plano para me neutralizar caso eu me tornasse um problema. O rosto de Marta se transformou. A máscara de civilidade dando lugar a uma expressão de puro ódio. Sempre soube que você seria um problema. Avisei Renato desde o início, mas ele insistiu que você seria facilmente controlável. Um erro de cálculo que estamos prestes a corrigir. Renato, recuperando parte do autocontrole, sorriu friamente. Você realmente acha que pode ameaçar a família Duarte e sair impune? Mesmo que tenha esses documentos, sua palavra contra a nossa não tem peso algum. Ninguém acreditaria em uma esposa desequilibrada, possivelmente com problemas mentais, tentando chantagear a família do marido. É interessante que mencione problemas mentais, respondi, sentindo que estávamos chegando ao clímax, especialmente considerando o laudo psiquiátrico que você providenciou para justificar minha eventual internação involuntária. Ou devo mencionar o plano detalhado para um acidente doméstico envolvendo as escadas do apartamento, caso a abordagem da internação não funcionasse. A surpresa genuína em seus rostos confirmou que eu havia tocado em planos que eles consideravam absolutamente secretos. Como você? Começou Marta, mas interrompeu-se abruptamente, a compreensão surgindo em seus olhos. Fernanda, aquela traidora finalmente mostrou suas verdadeiras cores.
Fernanda sempre soube a verdade, confirmei. Assim como sabia que vocês planejavam repetir com a minha história o mesmo fim trágico da mãe dela. Renato, perdendo completamente o controle, avançou novamente, desta vez agarrando meu pescoço com ambas as mãos. Você destruiu tudo. Anos de trabalho, gerações construindo um império. Lutei para respirar, sentindo seus dedos apertando minha garganta com força crescente. Marta, em vez de intervir, apenas observava com uma expressão quase clínica. Cuidado para parecer natural, alertou ela ao filho. Lembre-se que precisamos estabelecer o quadro de suicídio ou acidente. Naquele momento crítico, quando pontos de luz começavam a dançar na minha visão, devido à falta de oxigênio, a porta da sala se abriu repentinamente. Zuleide entrou, seguida por oficiais da polícia liderados pela delegada Raquel. Atrás deles, Tainá, Cristiano, Elisa e, finalmente, Fernanda. Renato Duarte, Marta Duarte, vocês estão presos por tentativa de homicídio, violência doméstica, fraude, extorsão, obstrução da justiça e organização criminosa, anunciou Raquel formalmente, enquanto 2 policiais separavam Renato de mim. O caos que se seguiu pareceu acontecer em câmera lenta. Renato gritando ameaças, jurando vingança. Marta inicialmente tentando manter a compostura, alegando invasão de propriedade privada sem mandado, até ser informada que todas as autorizações judiciais haviam sido devidamente obtidas. Vocês não têm provas de nada disso, insistiu ela, mesmo enquanto era algemada. Pelo contrário, respondeu Raquel, apontando discretamente para os dispositivos de gravação espalhados pela sala. Temos tudo gravado, incluindo a confissão explícita sobre o assassinato da primeira senhora, Duarte e a tentativa de homicídio que acabamos de impedir. Enquanto os Duarte eram conduzidos para fora do apartamento, Tainá se aproximou, verificando as marcas vermelhas em meu pescoço. Você foi inacreditavelmente corajosa. Imprudente, talvez, mas corajosa. Olhei ao redor da sala, que havia sido minha prisão por tantos anos. A elegante decoração, os móveis caros, os objetos de arte, todos testemunhas silenciosas de anos de abuso e medo. Agora, aquele mesmo espaço havia se tornado o cenário da libertação. Valeu cada segundo de risco, respondi. Minha voz rouca pelo estrangulamento, mas firme na convicção. Não apenas por mim, mas por todas as outras vítimas dos Duarte. Fernanda se aproximou então. Seus olhos, tão parecidos com os do irmão, mas carregando uma humanidade que ele nunca possuiu, brilhando com lágrimas contidas. Minha mãe finalmente terá justiça, disse ela, segurando minhas mãos nas suas. E você terá sua vida de volta. Naquela noite, enquanto as luzes das viaturas policiais ainda piscavam através das janelas do apartamento, fiquei sozinha na varanda por um momento, observando a cidade que por tanto tempo representou um mundo inacessível além das paredes da minha gaiola dourada. O ar da noite nunca havia parecido tão doce, tão carregado de possibilidades. A vingança não devolveria os anos perdidos, nem apagaria as cicatrizes físicas e emocionais que carregaria comigo. Mas havia algo profundamente satisfatório em saber que o império construído sobre dor e crime finalmente começava a desmoronar e que eu havia sido o catalisador dessa queda. Era mais que vingança, era justiça. E justiça, descobri naquela noite, tem um sabor muito mais duradouro que qualquer desejo de retaliação. Hoje, 2 anos após aquela noite que mudou completamente minha vida, reflito sobre a jornada que percorri desde a prisão de Renato e Marta Duarte. O processo judicial foi longo e desgastante como esperávamos. A família usou todos os recursos disponíveis, todas as conexões cultivadas ao longo de décadas para tentar escapar da justiça. Mas as evidências eram irrefutáveis. As gravações daquela noite, combinadas com os documentos coletados durante meses, os depoimentos de testemunhas-chave e, principalmente, a confissão de Fernanda sobre o verdadeiro destino de sua mãe, formaram um caso sólido que nem mesmo o Império Duarte pôde derrubar. Renato foi condenado a 15 anos de prisão por tentativa de homicídio, violência doméstica continuada, organização criminosa, lavagem de dinheiro e obstrução da justiça. Marta recebeu uma sentença de 12 anos como cúmplice,
e coautora de grande parte dos crimes. Mais significativo ainda, a investigação sobre a morte da mãe de Renato foi reaberta e novas evidências surgiram, levando a acusações adicionais contra ambos. O império econômico dos Duarte desmoronou como um castelo de cartas. Empresas foram investigadas, contratos fraudulentos anulados, políticos e juízes envolvidos nos esquemas enfrentaram seus próprios processos. Aquela estrutura de poder que parecia inabalável, construída sobre décadas de impunidade, revelou-se surpreendentemente frágil quando exposta à luz da verdade. Quanto a mim, o caminho da recuperação não foi linear nem fácil. Passei meses em terapia intensiva, trabalhando para reconstruir minha identidade, para além do papel de vítima que ocupei por tanto tempo. As cicatrizes emocionais provaram ser muito mais profundas e persistentes que as físicas. Pesadelos frequentes, ataques de pânico, dificuldades em confiar novamente, todos esses foram desafios que enfrentei e, em grande parte, superei gradualmente. Meu trabalho como psicóloga adquiriu uma nova dimensão. A experiência pessoal com abuso e trauma me proporcionou uma compreensão que nenhum livro ou formação acadêmica poderia oferecer. 6 meses após o julgamento, usei parte do dinheiro que recebi nas indenizações para fundar o Centro Novo Amanhecer, um espaço dedicado a apoiar mulheres sobreviventes de violência doméstica. O centro oferece não apenas acompanhamento psicológico, mas também orientação jurídica gratuita, coordenada por Tainá, que decidiu dedicar parte de seu tempo a essa causa, e programas de capacitação profissional que ajudam mulheres a conquistar independência financeira, frequentemente o primeiro passo para escapar de relacionamentos abusivos. Zuleide, hoje, trabalha conosco como coordenadora administrativa, usando sua incrível capacidade organizacional para manter o centro funcionando eficientemente. Elisa, minha ex-vizinha, criou um grupo de apoio para testemunhas silenciosas de violência doméstica, familiares, amigos e vizinhos que suspeitam ou presenciam abusos, mas não sabem como intervir adequadamente. Cristiano desenvolve um programa inovador voltado para homens, trabalhando na raiz do problema ao abordar padrões de masculinidade tóxica e comportamentos controladores antes que evoluam para a violência física. E Fernanda, que voltou definitivamente ao Brasil, utiliza sua parte da herança Duarte, que conseguiu manter após provar não ter envolvimento nos crimes da família, para financiar projetos sociais relacionados à prevenção da violência doméstica. A delegada Raquel continua na Delegacia da Mulher, agora com mais recursos e reconhecimento, após o caso de alto perfil que ajudou a desvendar. Trabalhamos juntas frequentemente, criando pontes entre o sistema legal e as necessidades reais das vítimas. Minha história se tornou pública durante o julgamento, inevitavelmente. No início, a exposição foi desconfortável. Ver detalhes íntimos da minha dor discutidos na mídia, ouvir opiniões de estranhos sobre decisões que tomei sob circunstâncias que apenas quem viveu pode realmente compreender. Mas com o tempo, percebi que compartilhar minha experiência tinha um poder transformador, não apenas para mim, mas para inúmeras outras mulheres presas em seus próprios ciclos de abuso. Comecei a dar palestras, participar de debates, conceder entrevistas cuidadosamente selecionadas. Cada vez que contava minha história, ela se tornava menos um fardo pessoal e mais um instrumento de mudança coletiva. O apartamento no Morumbi, aquela bela prisão onde vivi anos de terror disfarçado de privilégio, foi vendido. Comprei uma casa menor, mas infinitamente mais acolhedora, próxima ao Parque Ibirapuera, aquele mesmo parque onde, anos antes, chorei nos braços de Tainá enquanto elaborávamos o plano que mudaria tudo. Meu irmão Jonas, que sempre suspeitou que algo estava errado, mas nunca conseguiu ultrapassar as barreiras que Renato impunha entre nós, agora faz parte constante da minha vida. Visitamos um ao outro regularmente, recuperando o tempo perdido, reconstruindo aquela conexão familiar que me foi negada por tanto tempo. Quanto ao amor romântico, ainda estou em processo de cura. Houve alguns encontros, conversas promissoras, possibilidades que exploro com a cautela de quem conheceu o lado mais sombrio do que um relacionamento pode se tornar.
Não tenho pressa. Aprendi a valorizar minha própria companhia, a encontrar alegria na liberdade de tomar minhas próprias decisões, de ocupar espaço sem medo, de expressar opiniões sem calcular consequências. Se existe uma lição que gostaria de compartilhar com quem me assiste agora, é esta: nenhuma prisão é inescapável, nenhum abusador é invencível, nenhuma situação é permanente, a menos que acreditemos que seja. Mesmo nos momentos mais sombrios, quando a esperança parece um luxo inacessível, existe sempre um caminho para fora. Às vezes precisamos apenas da coragem de dar o primeiro passo e da sabedoria de aceitar ajuda ao longo da jornada. Minha história não é única. Em diferentes níveis de intensidade, com diferentes nuances, ela se repete em incontáveis lares, atravessando todas as classes sociais, todas as regiões, todas as idades. A violência doméstica não discrimina. Ela se alimenta do silêncio, do isolamento, da vergonha que muitas vezes sentimos por sermos vítimas. É por isso que canais como o Vingança do Dia são tão importantes. Ao compartilhar histórias de mulheres que enfrentaram o abuso e encontraram forças para romper ciclos destrutivos, criamos uma comunidade de apoio, um lembrete constante de que ninguém está sozinha nessa batalha. Se você está assistindo este vídeo e se identificou com qualquer aspecto da minha experiência, saiba que existe ajuda disponível. Se está em uma situação de abuso, comece criando pequenas redes de apoio confiáveis, documentando incidentes, planejando cuidadosamente sua saída. Não tente fazer tudo sozinha. Essa foi uma das minhas maiores lições. E se você não é uma vítima direta, mas conhece alguém que possa estar em situação de violência, aprenda a reconhecer os sinais, a oferecer apoio sem julgamento, a respeitar o tempo e o processo de cada pessoa. Às vezes, apenas saber que existe alguém disposto a escutar já faz toda a diferença. Este vídeo deu muito trabalho para ser produzido. Reviver certos momentos da minha história não foi fácil, mas o faço na esperança de que minha experiência possa iluminar o caminho de outra pessoa que esteja perdida nas mesmas sombras que um dia me aprisionaram. Por isso, peço que se inscrevam no canal Vingança do Dia para acompanhar mais histórias de superação e justiça. Seu apoio nos motiva a continuar este trabalho tão necessário. Deixe seu like para que mais pessoas possam encontrar este conteúdo e, principalmente, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Sua perspectiva pode ser exatamente o que alguém precisava ouvir hoje. Temos novos vídeos todas as semanas. Histórias reais de pessoas que transformaram sua dor em força, que encontraram caminhos para a justiça quando tudo parecia perdido. Naveguem pelo canal e assistam a outros depoimentos. Cada história traz uma lição diferente, uma nova perspectiva sobre a incrível resiliência humana. E se este trabalho tocou você de alguma forma, considere apoiar o canal através do Valeu Demais, nossa plataforma de doação. Cada contribuição, por menor que seja, nos ajuda a cobrir os custos de produção e a trazer mais conteúdos diários. Seu apoio financeiro permite que continuemos ampliando nosso alcance, levando histórias como a minha a pessoas que talvez não tenham outro acesso a esse tipo de conteúdo. Os recursos do Valeu Demais são fundamentais para mantermos a qualidade e a frequência dos vídeos, para investirmos em pesquisas mais aprofundadas, para chegarmos a regiões e comunidades onde histórias como essas raramente ganham voz. Isso realmente faria uma enorme diferença para o nosso trabalho. Finalizo com a certeza de que minha história não terminou naquela noite de confronto, nem no dia do julgamento, nem mesmo agora enquanto compartilho minha experiência com vocês. Ela continua se desdobrando a cada novo dia em que escolho viver plenamente, livre do medo, determinada a transformar cicatrizes em força e dor em propósito. Obrigada por me ouvirem. Obrigada por fazerem parte dessa jornada. Juntos, podemos construir um mundo onde histórias como a minha se tornem cada vez mais raras, onde o abuso não encontre solo fértil para prosperar, onde a justiça não seja apenas uma possibilidade distante, mas uma realidade acessível para todos.